Violência contra a mulher é o assunto do Saiba Mais de hoje. Apesar de várias campanhas e leis como a Maria da Penha, os índices preocupam bastante. Pesquisas revelam que 3 em cada 5 mulheres já sofreram algum tipo de agressão. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Ilka Teodoro, ela que é advogada, conselheira da OAB-DF, integrante da Comissão da Mulher da OAB-DF e membro consultora da Comissão Nacional da Mulher, advogada da OAB Federal. Olá! Olá! Para a gente começar nosso bate-papo aqui, vamos deixar bem claro o que a lei caracteriza como violência contra a mulher. Bom, existem inúmeros tipos, inúmeras formas de violência contra a mulher. A violência física, né, que se caracteriza por qualquer agressão que atinja a integridade física da mulher. A violência sexual, que é a mulher ser submetida a qualquer ato libidinoso ou ato sexual no casamento sem o seu consentimento, sem a sua vontade. A gente tinha uma figura no Código Civil até um tempo atrás que caracterizava o dever conjugal entre os cônjuges, né? E essa figura foi retirada, não existe mais no Código Civil, mas ainda existe essa cultura de que a mulher tem o dever e a obrigação de satisfazer vontades e desejos sexuais do marido, independentemente da sua vontade. O que a Lei Maria da Penha veio dizer é, olha, não é mais assim, a mulher tem o direito, sim, de só se submeter ao ato sexual ou a qualquer tipo de ato libidinoso de acordo com a sua vontade. E qualquer forçar de realização de um ato sem a vontade da mulher é considerado violência sexual. Outro tipo de violência é a violência psicológica, que ela é caracterizada por uma série de ações, uma série de chantagens emocionais ou uma série de palavras, de formas de falar que façam com que a mulher se sinta diminuída, se sinta depreciada, enfim, e vai entrando num processo, às vezes depressivo, às vezes um distúrbio de ansiedade. Isso tudo caracteriza a violência psicológica. Todas as ações que o homem faz que diminua a mulher no seu papel, na sua condição, caracteriza a violência psicológica. A violência patrimonial, que é qualquer tipo de privação dos instrumentos de trabalho ou qualquer impossibilidade dela sair para trabalhar, para ter uma fonte de renda. Hoje a renda é um grande fator para que as mulheres permaneçam no ciclo de violência. Muitas das mulheres não têm coragem de colocar o fim numa relação abusiva em razão da dependência patrimonial e é uma forma, sim, de chantagear e de manter a mulher na relação. E, por fim, a violência moral, que é quando a mulher é vítima de algum tipo de injúria, de calúnia, de difamação que ofendam sua honra perante a sociedade, vinda justamente, na maioria das vezes, do parceiro com quem ela convive. Segundo dados do IBGE, cerca de 48% das mulheres que declaram que sofreram algum tipo de violência dentro de casa. Esses dados são alarmantes, preocupam? Preocupa muito, preocupa muito. É um dado que você, ao ler, você sente muita dor na alma. Saber que, para a maioria das mulheres, o lar, né, que em tese é algo sagrado, o lar ainda é o lugar mais inseguro para uma mulher viver. Existe diferença entre violência doméstica e violência familiar. Vamos deixar bem claro aí essa diferença. Tem diferença. A violência doméstica é aquela que é caracterizada dentro mesmo do ambiente doméstico, né? Então, geralmente, ela se dá entre marido e mulher, né, entre os companheiros e tal. A violência familiar, ela já é um pouco diferente, ela já envolve as relações de parentesco. Então, você pode ter enquadramento na Lei Maria da Penha, não só dos casos entre cônjuges, entre companheiros, mas entre os casais, mas casos que acontecem entre entes familiares com algum grau de parentesco. Então, pai, filha, irmão e irmã, tio e sobrinha, né, desde que haja ali uma proximidade, um certo nível de convivência em razão de um grau de parentesco e de uma coabitação. Doutora, o que diz a Lei Maria da Penha? Olha, a Lei Maria da Penha, ela é um instrumento extremamente interessante e curioso, né? Ela é uma lei relativamente recente. Ela decorre de uma condenação do Brasil numa Corte de Direitos Humanos Internacional. Então, ela não foi uma lei que surgiu espontaneamente no nosso estado.
Ela veio em decorrência de uma pressão internacional em função do caso concreto da Maria da Penha, que é uma farmacêutica cearense que foi violentada sofreu violência por parte do marido, e esse caso demorou muito a ser julgado. E, em razão da demora no julgamento, ela levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado na Corte Interamericana e foi obrigado a criar uma legislação que coibisse e tornasse célere os julgamentos envolvendo a violência doméstica, a violência da mulher no ambiente, contra a mulher no ambiente doméstico. E a Lei Maria da Penha, então, entra com todo esse simbolismo, todo esse significado de ser uma lei específica que combate a violência doméstica. Por que isso é importante? A mulher, ela é violentada todos os dias, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Por uma série de razões e pelo simples fato de ser mulher, né? Então, o que acontece? A Lei Maria da Penha deu visibilidade específica à violência doméstica. Quando a gente nomeia um determinado tipo de violência, fica mais fácil combatê-la. Então, você dar nome a essa violência, tipificar essa violência, esclarecer o que efetivamente é essa violência e dar notícia disso para toda uma sociedade que tem uma cultura extremamente machista, onde a violência contra a mulher está tão enraizada, é uma forma de empoderar essas mulheres, dar consciência para essas mulheres que o que elas estão vivendo é violência, e, ao mesmo tempo, empodera essas mulheres para que façam as denúncias e que essa questão venha à tona e que isso possa ser, de alguma forma, coibido pelo Estado. O levantamento desses dados define um perfil desses agressores? Sim. Na Lei Maria da Penha, a grande maioria dos agressores é efetivamente marido, noivo, companheiro, namorado, ex-namorado. Então, realmente, é o perfil do agressor. No Brasil, tem uma pesquisa bem recente, feita pelo Instituto Anis, que, além desses dados que a gente já possuía de pesquisas anteriores, atrela também a violência doméstica ao uso sistemático de bebidas alcoólicas. Então, a gente ainda tem aí a questão do alcoolismo vindo junto, ou como sendo um potencializador dessa violência contra a mulher no ambiente doméstico. E esses agressores, já que eles são identificados, eles são localizados facilmente e presos rapidamente? Olha, localizados sim, porque como geralmente são pessoas ali do convívio da vítima, a localização geralmente ela é facilitada. Agora, presos nem tanto, até porque o objetivo da lei, ele não é necessariamente o punir, o prender, o segregar. O objetivo da lei é efetivamente desconstruir e quebrar esse ciclo de violência. Obviamente que se para quebrar o ciclo da violência for necessário a prisão preventiva do agressor, isso vai ser feito, um juiz vai decretar essa prisão preventiva e ele vai ser tirado do convívio e vai ser preso. Mas, geralmente, o que a gente assiste são medidas protetivas que determinam um determinado afastamento, uma proibição de ver os filhos, enfim, mas não necessariamente a prisão. Ok, então, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e o Saiba Mais volta em instantes. O Direito Sem Fronteiras da semana debate sobre escravidão moderna. Estima-se que pelo menos 20 milhões de pessoas em todo o mundo estão sendo escravizadas. Esse tipo de expressão não significa a compra ou venda de seres humanos, mas sim a relação de trabalho nas quais os indivíduos são forçados a exercer uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça, sofrendo violência física ou psicológica. No Brasil, do ponto de vista legal, é chamada de situação análoga à de escravidão. Quem nos ajuda na discussão é Thaís Queiroz, especialista em Direito Internacional, Edel Torres, advogado e professor de Direitos Humanos. Não perca! Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é violência contra as mulheres. Eu estou conversando aqui com a advogada especialista em política de gênero, Ilka Teodoro. O que a lei prevê em relação aos casos mais graves, em que ficam sequelas físicas ou psicológicas? Olha, a violência doméstica, ela é gradativa. Geralmente os ciclos de violência não começam logo com agressões físicas graves. Então, é uma escalada. O ciclo de violência doméstica é uma escalada. Então, começam com agressões sutis, começam com agressões verbais, começa com chantagens emocionais, começa com tira o batom vermelho, começa com não, hoje você não pode sair, começa com não, esse lugar você não pode ir, sua saia está curta, e vão evoluindo para um empurrão, um xingamento, um grito, e vai evoluindo para
agressões físicas, depois agressões físicas mais pesadas, depois agressões físicas mais violentas e, infelizmente, nós temos também pesquisas, inclusive uma recente da FGV, encomendada pelo Ministério da Justiça, que deixa claro que o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, é o último capítulo desse ciclo de violência. Então, o que a lei prevê? Hoje a gente tem o feminicídio, que é o assassinato de mulheres, já caracterizado como uma situação agravante do crime de homicídio, né? E temos algumas situações previstas, como, por exemplo, o caso de sequelas mais graves decorrentes da violência, algumas situações de indenização, de reparação de danos, enfim. E uma mulher vítima dessa violência, principalmente a violência doméstica, o que ela deve fazer? Olha, hoje, em razão até da Lei Maria da Penha, a rede de proteção e de acolhimento da mulher tem se ampliado bastante. Ainda temos muito que avançar. O Brasil é um país de tamanho continental, então é muito difícil fazer com que essa rede e as medidas de proteção à mulher alcancem todos os cantos do país da mesma forma, mas existe um esforço, existe um trabalho para que isso aconteça. Então, existem já em várias regiões, as capitais do Brasil praticamente todas já dispõem da Delegacia da Mulher, que é um dos pontos de denúncia, um dos pontos de acolhimento. Às vezes, nem sempre, nós temos delegacias que infelizmente ainda não estão preparadas para receber, mas a grande maioria já tem um histórico de atendimento de mulheres vítimas de violência e estão preparadas para receber essas denúncias. Então, as delegacias da mulher são um ponto de referência que as mulheres podem procurar no caso de violação de seus direitos. A outra são as varas de violência doméstica, que foram criadas e instituídas especificamente para atender as violações previstas na Lei Maria da Penha. E a mulher, através de uma defensoria pública, ou se ela tiver condições de arcar com advogado, até porque violência doméstica acontece em todos os níveis sociais. Ela não é privilégio da mulher pobre. Lógico que a mulher pobre, a mulher negra, ela é sempre mais vulnerável. Mas ela não acontece só na periferia, não acontece só com as mulheres pobres. A violência doméstica ela é um câncer que atinge desde a camada mais baixa até a classe social mais elevada. Então, a mulher, se tem condição de constituir advogado, ela pode procurar, através do seu advogado, entrar com medidas junto às varas de violência doméstica. E a gente tem outros 2 sistemas que vieram aí nessa esteira de proteção de direitos das mulheres. Um que tem funcionado muito bem, comemorou 10 anos agora, que foi o Disque 180, Ligue 180, que é um número direto, você de qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para o Ligue 180 para pedir informação, para se informar dos seus direitos e principalmente para denunciar qualquer tipo de violação de direitos da mulher e qualquer tipo de violência, né? E o outro é a Casa da Mulher Brasileira. Por enquanto ainda temos poucas unidades no país, algumas estão em construção. A de Brasília já foi inaugurada, do Mato Grosso, Campo Grande é a primeira unidade. E é um local onde todas as políticas públicas estão concentradas para atender a mulher vítima de violência e fazer com que ela deixe o ciclo de violência. Então, você encontra na Casa da Mulher Brasileira um abrigo, o dormitório de passagem, que é um dormitório onde a mulher pode ficar com os filhos por até 48 horas, enquanto ela se protege ali daquela situação de violência, enquanto as medidas cabíveis, sejam judiciais ou não, são acionadas. Você tem defensoria pública, você tem delegacia da mulher, você tem o juizado. A Casa da Mulher Brasileira agora cedeu um espaço para que todas as varas de violência doméstica se mudem para lá. Então, a gente tem o espaço do judiciário, a gente tem o Ministério Público atuando ali, a gente tem um escritório do Banco do Brasil e do Sebrae, que é uma forma de possibilitar que as mulheres tenham acesso a um tipo de crédito e a um tipo de formação para que elas possam empreender e se empoderar financeiramente para poder se livrar do ciclo da violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira é uma política pública que saiu do papel e está funcionando bem e tem tudo para ser o grande ponto de apoio para a mulher que quer se livrar do ciclo da violência. Então, basicamente, são esses 4 eixos e, além disso, delegacia, vara de violência doméstica, Casa da Mulher Brasileira e o Ligue 180, e além disso uma rede de proteção, que é uma rede voluntária de vários organismos, várias organizações não governamentais que se unem para acolher mulheres vítimas de violência e também tratar os agressores, né? É um local de acolhimento. Então, são as igrejas, instituições religiosas, ONGs, que estão unidas numa rede de proteção
das mulheres. Em várias cidades do Brasil essa rede funciona e funciona muito bem, inclusive trabalhando em parceria com o judiciário. E quando a violência acontece no ambiente de trabalho, como que a mulher deve fazer? Bom, o ambiente de trabalho, a gente já foge do escopo de violência doméstica. Geralmente as violências que mais acontecem no ambiente de trabalho são assédio moral e assédio sexual. Aí, nesses casos, a mulher já não conta com esse amparo, esse guarda-chuva da Lei Maria da Penha. Então, ela já vai ter que se socorrer de outros mecanismos para que possa ser feita essa proteção. Dependendo das circunstâncias, principalmente os casos de assédio sexual, é extremamente difícil, porque a gente tem uma dificuldade mesmo em conseguir as provas. E a mulher ter efetivamente a coragem de denunciar. O importante é, se ela perceber que está sendo vítima disso, que ela procure se municiar do maior número de provas possíveis, né, prints, mensagens, fotos, vídeos, enfim, o que ela conseguir se municiar para que ela possa fazer denúncia junto às autoridades competentes. Mas, infelizmente, ainda não temos uma legislação específica que coíba esse tipo de situação. Ok, então, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e o Saiba Mais volta em instantes. De volta com o Saiba Mais, continuando o nosso bate-papo aqui sobre violência contra as mulheres, é uma realidade que não preocupa só aqui no Brasil não, né? Infelizmente é uma realidade do mundo todo. Exatamente, a violência contra a mulher é um fenômeno mundial e existem uma série de esforços mundiais, né? Tanto é que a ONU criou um organismo específico para tratar da questão das mulheres, que é a ONU Mulheres, né? O direito das mulheres é objeto de uma série de tratados internacionais, tratados mundiais, tratados latino-americanos, que prevêem uma série de situações de sistemas de proteção de direitos da mulher, e justamente por isso, porque é uma questão mundial. A gente vê que a violência doméstica não é privilégio do Brasil, apesar dos números aqui serem bem mais significativos do que em outros lugares do mundo, mas a mulher é invisibilizada e é desumanizada em vários locais do mundo. Isso, assim, do mundo ocidental, porque a gente não está nem entrando na questão do mundo oriental, onde, por questões culturais e por questões religiosas, a mulher sequer é considerada um ser humano de primeira categoria, né? Então, o Oriente ainda tem uma outra relação ainda com relação à mulher. Então, quando a gente fala dessas questões, inclusive dos tratados da ONU, a gente está se referindo e voltando muitos olhos para o mundo ocidental. Mas a violência é um fenômeno universal. E o mundo precisa dar as mãos ainda para tirar essas mulheres dessa situação, nós mulheres dessa situação. E a realização de campanhas, como você citou, tem a da ONU e tem também a campanha mundial de combate à violência contra as mulheres. Essas campanhas colaboram para o avanço aí da legislação em todo o mundo? Exatamente, inclusive nós estamos vivendo nesse momento que a gente chama de 16 dias de ativismo, né? Uma campanha que começa no dia 25 de novembro, e aí o 25 de novembro é uma data simbólica, porque ela representa a data em que foram assassinadas as irmãs Mirabal, na República Dominicana. Eram 3 irmãs super ativistas que lutavam contra uma ditadura que se instalou naquele país, e elas foram brutalmente assassinadas nesse dia 25 de novembro, justamente por lutar contra o regime, por lutar contra a opressão. Então, essa data ficou marcada e reconhecida mundialmente como o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. E aí a gente pega a data de 25 de novembro, estende ela até o dia 10 de dezembro, e temos aí 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, e é uma campanha que se estende no mundo todo. E o objetivo, inclusive a ONU escolheu a cor laranja como sendo a cor da esperança, a cor do combate à violência contra a mulher. E aí a gente se propõe nesses 16 dias pintar um mundo de laranja, um mundo contra a violência contra a mulher. Então, a gente está vivendo agora esses 16 dias de ativismo. No Brasil, ele começa um pouquinho antes. São mais de 16 dias, porque a gente inicia no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e como a gente tem na nossa sociedade a mulher, a gente já tem a questão da diminuição da mulher, e a mulher negra ainda num patamar ainda inferior, muito mais vulnerabilizada. Então, a gente inicia a nossa campanha, o nosso ativismo no dia 20 de novembro, e vai até o dia 10 de dezembro, e aí num ativismo forte, enfim, resgatando todas as ações e todas as questões no combate à violência contra a mulher.
E no seu ponto de vista, quais são os benefícios dessas campanhas que acontecem aí em todo o mundo? Olha, os benefícios, mais do que nunca, tornar visível essa questão da violência. A partir do momento que a gente torna visível, fica mais fácil enfrentar. Você dá visibilidade, você dá conhecimento, significa educar as pessoas para os direitos humanos, você fazer com que as pessoas compreendam que aquilo não é natural, né? Então, assim, a grande sacada e a grande importância dessas campanhas todas é a desnaturalização da violência. A gente precisa dizer, violência não é uma coisa natural. Marido bater em mulher não é uma coisa natural. Em briga de marido e mulher, a gente mexe a colher? Sim. Então, é isso, dizer, não, mulher não foi feita para apanhar, mulher não foi feita para estar com a barriga no tanque, mulher não foi feita para estar na cozinha. Isso não é natural. Então, o objetivo e a grande vantagem de todas essas campanhas é trazer isso à tona, dizer, olha, violência contra a mulher não é uma coisa natural. Vamos desnaturalizar, vamos denunciar, vamos mudar. E qual que é o impacto dessas campanhas na lei? A campanha, ela é um complemento à lei. Inclusive, tem uma matéria que disse o seguinte, depois das campanhas feministas, foram várias campanhas feministas aí, que a gente, inclusive, a mídia já denominou de Primavera das Mulheres. Então, a gente vem uma sucessão de campanhas feministas nas redes sociais. Primeiro assédio, Meu Amigo Secreto, enfim, foram várias campanhas que aconteceram por agora e que deram muita visibilidade para essa questão do feminismo. A própria prova do Enem, que teve uma repercussão muito grande, enfim. Então, foram várias questões que deram essa visibilidade. E o que foi o reflexo disso? Um aumento de 40% no número de denúncias de violência. Então, a gente vê o tanto que as campanhas são importantes a título de educação e de informação e de empoderamento das mulheres. Com mais informação, a mulher denuncia mais e com mais denúncia fica mais fácil a gente coibir todos esses tipos de abuso e fazer a informação circular de que isso não é natural. Então, denunciar é a melhor maneira de combater a violência e até aplicar o que a legislação determina. Sim, exatamente. A mulher em situação de violência, ela é um ser humano extremamente vulnerável e, na maioria das vezes, em razão dessa vulnerabilidade, ela é incapaz de reagir sozinha a esse ciclo de violência. Então, a denúncia e a busca de um apoio e suporte é extremamente importante para que isso possa ser rompido, para que possa ser enfrentado, para que possa ser coibido e para que possa ser punido. Porque uma das grandes marcas do nosso Estado também ainda é a impunidade e quanto mais casos forem chegando ao judiciário, à polícia, mais a gente vai ter condição de cobrar e exigir que sejam punidos. Ok, então, obrigada por sua participação. O bate-papo de hoje foi com o tema violência contra as mulheres. Eu conversei aqui com a Ilka Teodoro. Obrigada por sua participação. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer participar aqui com vocês da TV Justiça.